Bom dia, crianças! Como vocês estão? Eu estou bem, obrigada. E estava com muita saudade de vocês. Vocês estão prontos para mais uma história? Vocês já conhecem o nosso protocolo, não é? Então nós vamos fechar os olhos e conversar com Deus, convidando a participar da nossa aula e nos ensinar, certo? Então fechem os olhinhos em 3, 2, 1. Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui aprendendo a sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que você abençoe essa aula, que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e, por favor, nos ajude a compreender aquilo que será dito. Nos ajude a sermos não apenas ouvintes da tua palavra, mas sermos aqueles que obedecem a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém! Bom, crianças, hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante, a oração. Você sabe o que é oração? Como a gente acabou de fazer nesse instante, assim que nós começamos a aula, a oração é conversar com Deus. É quando nós fechamos os nossos olhos e nós falamos com o Pai, nós contamos para o Pai todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos. Você costuma orar muito? Bom, a gente pode orar para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos concedido, pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Nós podemos agradecer pelo dia, nós podemos agradecer pela nossa família, nós podemos agradecer pelas coisas gostosas que nós comemos. E ele se alegra quando a gente agradece. Sabia que ele se alegra por causa da nossa oração? Sim, ele se alegra. E a oração era tão importante, crianças, tão importante, que quando Jesus ele morou aqui na terra, ele estava sempre conversando com o seu Pai. Ele estava sempre orando. E os discípulos, eles perceberam isso. Eles perceberam que Jesus estava sempre conversando com o Pai. E um dia eles chegaram para Jesus e falaram: Senhor, nos ensine a orar. Os discípulos perguntaram a Jesus se ele podia ensinar os discípulos a orar. E Jesus disse que sim, que ele podia sim ensinar. Jesus ensinou aos discípulos que eles deveriam orar assim, ó: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, nós deveríamos orar louvando a Deus e contando para Ele tudo aquilo que nós precisássemos. Jesus também ensinou aos discípulos que algumas pessoas gostam de orar para serem vistas. Como assim serem vistas? Algumas pessoas elas gostam de orar assim em voz alta para chamar a atenção das outras pessoas e para que as outras pessoas as vejam orando, crianças. E Jesus disse que isso não é legal, que a gente deve orar de preferência em um lugar quieto, só a gente e o Pai. Por exemplo, a gente pode orar no nosso quarto, ajoelhados na nossa cama, a gente pode orar caminhando enquanto a gente vai para a escola. O importante é a gente sempre conversar com Deus e contar para Deus aquilo que a gente precisa. E os discípulos aprenderam com Jesus que quando eles orassem, eles não precisavam ficar repetindo as mesmas palavras o tempo todo. Crianças, porque tem algumas pessoas que oram falando as mesmas palavras, repetindo sempre as mesmas coisas, sem prestar atenção naquilo que elas estão falando. E o momento da oração é um momento muito especial em que nós conversamos com Deus. Então a gente não precisa ficar falando um monte de coisas sem sentido. A gente precisa falar aquilo que está no nosso coração e que a gente quer compartilhar com o Pai. Mas sobre o que a gente pode orar? Bom, a gente pode orar sobre aquilo que a gente precisa, a gente pode orar quando a gente está preocupado, a gente pode orar quando a gente está feliz e contar para Deus: olha, Deus, eu tô tão feliz hoje, Senhor. A gente pode orar quando a gente está triste também. A gente pode orar pedindo: Pai, hoje aconteceu uma coisa muito triste e eu tô triste, por favor, me consola. E o Pai vai te consolar. A gente pode orar quando a gente tá
nervoso por causa de alguma coisa. Pai, hoje eu tô muito nervoso porque eu tenho uma prova. Por favor, me ajuda para que eu estude. A gente pode orar sobre todas as coisas, crianças. Deus, ele se alegra em ouvir a nossa oração, sabia? Deus, ele se alegra quando a gente se aproxima dele para conversar com ele. Ele se alegra quando a gente fala para ele tudo aquilo que a gente precisa. E Jesus, ele sabia disso, por isso ele estava sempre conversando com o Pai. Jesus, ele estava sempre conversando com Deus. E os discípulos, eles queriam ser imitadores de Jesus, eles queriam ser como Jesus, crianças. E como é que a gente pode ser como Jesus? Orando assim como ele orava, em toda e qualquer ocasião, crianças. Porque orar não é uma coisa complicada. Orar é falar com Deus. E a gente não precisa usar palavras complicadas. A gente só precisa falar aquilo que está no nosso coração. Como se a gente estivesse conversando com o nosso melhor amigo. Você sabia que Deus é o nosso melhor amigo? Isso mesmo, crianças. Deus é o nosso melhor amigo. E como nosso melhor amigo, ele espera que a gente conte para ele aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. E quando a gente ora, crianças, a gente deve orar em nome de Jesus. Sempre que a gente termina uma oração, a gente ora em nome de Jesus. Amém. Por quê? Porque as nossas orações, elas são aceitas por Deus quando elas são feitas em nome de Jesus. Certo? Então é isso, converse com seu pai, com a sua mãe sobre oração. Peça para eles orarem junto com você. E ore, crianças. Fale com Deus, converse com Deus, conte para Deus tudo aquilo que você precisa, porque Ele está sempre pronto a te ouvir. Certo? Então é isso, crianças. Até a nossa próxima aula. Beijos e amo vocês! 1, 2, 3 palavrinhas! Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser